A Marvel enfrentou uma enorme reação online e críticas negativas. Mas esse filme é realmente tão ruim ou o preconceito obscureceu o discurso em torno dele? Mas é isso tudo mesmo? É o que vamos ver agora. Não se esqueça de inscrever e bora pro vídeo. Meses antes de seu lançamento, The Marvels dividiu os fãs, pois muitas pessoas expressaram sua desaprovação ao filme. Desde sua escalação, alguns fãs não gostaram de Brie Larson como Capitã Marvel, mesmo antes de sua primeira aparição na tela. Esses sentimentos só cresceram para esses fãs selecionados. Eles estavam determinados a que The Marvels mostrasse ao público que o filme era um retrocesso em qualidade e narrativa. Uma parte mais razoável de fandom do MCU afirma que The Marvels nunca teve chance por causa de visões misóginas contra fortes protagonistas femininas. No entanto, há outro lado mais provável desse argumento: o fracasso de The Marvels nas bilheterias não é resultado direto da misoginia, mas sim da desconfiança do fandom em relação à franquia cinematográfica. O MCU tem tido dificuldade em se conectar com o público desde que a fase 4 foi iniciada, com a Marvel Studios aparentemente mais preocupada em criar uma infinidade de produções ou em verificar sua qualidade. Como tal, os fãs têm ficado continuamente desapontados com a falta de qualidade contínua no MCU e sentem-se desconfiados em relação a qualquer nova produção que esteja prevista para aparecer nos cinemas ou no Disney+. Embora a misoginia tenha sido provavelmente um dos fatores que podem ter influenciado o fracasso de The Marvels nas bilheterias, pode não ser o principal. Houve outras franquias cinematográficas no passado que tiveram fortes protagonistas femininas e foram amadas por outros fandoms. Apesar de The Marvels ter vantagens e desvantagens na narrativa e na direção, a Marvel Studios precisa observar a reação desse fandom a este novo episódio. O MCU precisa mudar a construção da história, para despertar mais uma vez o interesse do público. Cadê a nossa filha? Tá onde você tava? The Marvels é o primeiro filme do MCU a apresentar uma equipe feminina de super-heróis, composta pela Capitã Marvel de Brie Larson, Monica Rambeau de Teyonah Parris e Miss Marvel de Irma Villani. Com duração de 1h e 45 minutos, o ritmo do filme é rápido, mas constrói a personalidade dos 3 personagens principais, além de destacar seus defeitos e pontos fortes. A Capitã Marvel demonstra estar arrependida por suas ações que levaram à devastação de Ala e tenta compensar seus erros essencialmente exilando-se no espaço. O filme permite mais desenvolvimento da Capitã Marvel do que qualquer outra parcela do MCU. Monica Rambeau ganha ainda mais profundidade como personagem ao destacar seu relacionamento com sua tia Carol, um enredo que foi sugerido em WandaVision. Por fim, a Miss Marvel é retratada como uma personagem dinâmica, enquanto interage com seu super-heroína favorita e de certa forma representa o sonho de todo fã da Marvel de conhecer seus super-heróis favoritos na vida real. O filme em si gerou muitos debates sobre sua qualidade e se é um filme que vale a pena assistir na era após Vingadores Ultimato. Apesar de alguns acertos e alguns erros, The Marvels não é a pior produção do MCU já feita até agora, mas certamente não é a melhor. No entanto, esta recente edição do MCU adiciona mais um filme à história de fortes protagonistas femininas em uma popular franquia de mídia. Filmes de ação com forte protagonista feminina já existem há muitas décadas. Alguns exemplos são Princesa Leia de Star Wars, Ellen Ripley de Alien, Sarah Connor de Exterminador, Buffy Summers de Buffy a Caça-Vampiros, Furiosa de Mad Max. A força, é claro, é subjetiva e nem sempre significa que deva ser física. O que separa esses tipos de leads dos outros é a profundidade de seu caráter e o poder de seu espírito. Essas mulheres são queridas por seus fãs e em alguns casos são a cara deles. Os filmes da Marvel não são exceção ao criar protagonistas femininas fortes. O MCU trata da criação de personagens poderosos e complexos como a Feiticeira Escarlate e o trio das Marvels. Mesmo assim,
Apesar dos muitos exemplos históricos de franquias de sucesso que apresentam mulheres em papéis poderosos, o filme mais recente do MCU tem enfrentado muitas críticas. Isso fortalece a visão de uma minoria dentro do fandom da Marvel de que o MCU está deixando de lado seus personagens masculinos para promover os femininos, sendo ridiculamente apelidado de AMCU. Cadê a Capitã Rambo? De qualquer forma, é indiscutível que The Marvels é uma bomba nas bilheterias, arrecadando 46,1 milhões de dólares em seu fim de semana de estreia, o pior que a Marvel Studios já viu. Com um orçamento de quase 275 milhões de dólares, o filme mal arrecadou 190 milhões de dólares. O que torna isso ainda mais preocupante é o fato de uma divisão da base de fãs do MCU ter expressado alegria nas redes sociais pelo fracasso cinematográfico. Muitos postaram ou comentaram que estão emocionados com o fracasso. Mesmo antes do lançamento do filme, muitos fãs estavam ansiosos para prever que o filme teria um desempenho ruim nas bilheterias. Quando isso aconteceu, esses fãs foram rápidos em expressar sua alegria. Esse tipo de comportamento foi abordado até pelo estimado escritor Stephen King, que achou desagradável o regozijo da base de fãs. Levando em conta a divisão da base de fãs, levanta-se a questão: o fracasso de The Marvels nas bilheterias devido aos comentários de Larson terem sido exagerados ou é realmente por causa da misoginia? A resposta é nenhuma das duas. Pelo menos não inteiramente. Fazer uma produção que agrade a todos os públicos é extremamente difícil, ainda mais para um público tão grande como o da Marvel. A verdadeira razão pela qual o último filme da Marvel Studios fracassou é a falta de previsão, continuidade e qualidade da narrativa do MCU, o que acaba dividindo uma base de fãs já dividida. Desde que o MCU foi criado, os fãs sabiam desde o início que havia um objetivo em sua narrativa, que sua narrativa progressiva acabaria por levar a um final culminante. É verdade que a saga do infinito era famosa por sua história interconectiva, construção de mundo e construção de personagens. Durante as 3 primeiras fases do MCU, muitos personagens foram introduzidos, equipes foram formadas e as histórias foram expandidas. Assim que Vingadores Ultimato foi lançado, o apelo pelos filmes da Marvel aparentemente desapareceu, com muitos afirmando que o filme trouxe um final agradável ao MCU. Desde então, o nível de entusiasmo do MCU não é mais o mesmo, e os fãs têm procurado por um sucessor digno de Vingadores Ultimato. No entanto, a saga do multiverso que foi introduzida na fase 4 decepcionou continuamente os fãs com sua inconsistência, já que as produções da Marvel Studios variavam profundamente em sua qualidade. Do ponto de vista narrativo, o MCU não parece mais o fenômeno cinematográfico que costumava ser. Como tal, os fãs estão relutantes em apoiar novas produções. Além disso, ao contrário da saga do infinito, a saga do multiverso não parece ter previsão. A nova saga não cria suspense e emoção, pois ainda não está claro para onde o enredo está indo. A saga do infinito deu uma ideia ao público ao provocar Thanos e as joias do infinito, ao mesmo tempo em que era liderada por um herói unificador para garantir o sucesso.